Olá, meus amigos e minhas amigas. Na busca por tentar diminuir a disparidade do confronto com a Rússia, a Ucrânia vem procurando inovações. E nessa linha, algo que parece promissor, mesmo considerando o limitado impacto para o conflito em geral, é o uso da inteligência artificial para operar drones no campo de batalha. Imagine um cenário onde pequenas startups estão revolucionando a guerra, desenvolvendo tecnologias que permitem aos drones atuarem em grandes enxames, proporcionando uma vantagem estratégica no campo de batalha. A esperança é que esses drones habilitados com IA possam superar a crescente interferência de sinal dos russos e operar de maneira mais eficiente. As inovações estão divididas em três áreas principais: sistemas visuais para identificar alvos e guiar os drones, mapeamento de terreno para navegação e programas complexos que permitem a operação em enxames interconectados. Vamos falar da Swarmer, uma das empresas líderes nesse campo. Eles estão desenvolvendo um software para conectar drones em uma rede, onde decisões são implementadas instantaneamente em todo o grupo, com humanos intervindo apenas para aprovar ataques automatizados. Segundo Serhiy Kuprilenko, CEO da Swarm, quando você tenta expandir com pilotos humanos, simplesmente não funciona. Gente, ele explica que é praticamente impossível para humanos gerenciar um enxame de 10 ou 20 drones, mas com IA é possível processar centenas de drones. Desde o início do conflito, mais de 200 empresas de tecnologia surgiram na Ucrânia, com civis de origem TI desenvolvendo drones e outros dispositivos para enfrentar o inimigo. A Swarm, por exemplo, está desenvolvendo o sistema STIX, que dirige uma rede de drones de reconhecimento e ataque no ar e no solo. Cada drone pode planejar seus próprios movimentos e prever o comportamento dos outros no enxame. Além de aumentar a eficiência, Kuprilenko destacou que a automação ajuda a proteger os pilotos de drones, que operam perto das linhas de frente e são alvos prioritários. A tecnologia da Swarm ainda está em desenvolvimento e foi testada experimentalmente no campo de batalha. Samuel Bendetti, do Centro para uma Nova Segurança Americana, comentou que esses sistemas provavelmente precisarão de um humano no loop para evitar erros na seleção de alvos, levantando preocupações éticas. Um relatório de 2020 do Parlamento Europeu alertou que esses sistemas poderiam violar o direito humanitário internacional. Na Ucrânia, especificamente, a IA já está sendo usada em ataques de drones de longo alcance, mirando instalações militares e refinarias de petróleo dentro da Rússia. Um funcionário ucraniano, sob anonimato, disse que esses ataques envolvem cerca de 20 drones, onde os drones principais atingem o alvo e os outros eliminam ou distraem as defesas aéreas. A necessidade de drones com IA se torna mais urgente com a implementação de sistemas de guerra eletrônica, que interrompem os sinais entre pilotos e drones. Pequenos drones com visão em primeira pessoa, os FPV, estão vendo suas taxas de acerto caírem devido à crescente interferência. Max Bakarchuk, líder de IA da Brave One, disse que a taxa de acerto dos FPVs está variando entre 30% e 50%, e para pilotos mais novos pode ser tão baixa quanto 10%. Ele prevê que os drones FPV operados por IA poderiam alcançar taxas de acerto de cerca de 80%. Para combater a ameaça, fabricantes como o Swarm estão desenvolvendo funções que permitem que drones travem alvos através de suas câmeras, automatizando a parte final do voo. O uso de drones habilitados com IA não é novo, mas era visto como caro e experimental. Bendetti comentou que a Rússia também estava desenvolvendo os drones com IA antes de 2022 e teve alguns sucessos. Na Ucrânia, a tarefa principal é criar um sistema de mira com IA que seja barato, permitindo sua implantação em massa. Markachuk estimou que o custo de um simples sistema de mira seria de cerca de $150 por drone. Bom, gente, na linha do que conversávamos no vídeo de ontem, parece que as previsões se confirmam. Segundo o que o vice-ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov disse hoje, quinta-feira, a Rússia não descarta novas implantações de mísseis nucleares em resposta ao planejamento dos Estados Unidos de estacionar armas convencionais de longo alcance na Alemanha. Segundo a agência de notícias Interfax, Ryabkov afirmou que a defesa da região de Kaliningrado, que está entre os membros da OTAN, Polônia e Lituânia, é uma preocupação especial. Quando questionado por repórteres em Moscou, ele afirmou que não está descartando nenhuma opção como resposta aos planos de implantação dos Estados Unidos. Na semana passada, Washington anunciou que a partir de 2026 eles vão começar a implantar armas na Alemanha, incluindo mísseis SM-6 Tomahawks e novos mísseis hipersônicos, para demonstrar seu compromisso com a OTAN e com a defesa europeia. No mês passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou retomaria a produção de mísseis terrestres de curto e médio alcance e decidiria onde colocá-los se necessário.
A maioria dos sistemas de mísseis da Rússia pode ser equipado com ogivas convencionais ou nucleares. A Interfax citou Ryabkov dizendo que a Rússia escolheria entre a maior variedade possível de opções para encontrar a resposta mais eficaz ao movimento dos Estados Unidos, inclusive em termos de custo. Ryabkov disse que Kaliningrado, a parte mais ocidental da Rússia e isolada do restante do território russo, é uma região muito importante. Veja o que ele falou sobre isso. Kaliningrado há muito tempo atrai a atenção doentia de nossos oponentes. Kaliningrado não é exceção em termos de nossa determinação total em fazer tudo o que for necessário para repelir aqueles que possam ter planos agressivos e que tentem nos provocar a tomar medidas indesejáveis para qualquer pessoa e que podem resultar em mais complicações. Os mísseis que a Rússia e os Estados Unidos estão contemplando implantar são armas terrestres de alcance intermediário que foram proibidas por um tratado entre Estados Unidos e União Soviética em 1987. Como comentamos no vídeo de ontem, os Estados Unidos se retiraram do tratado em 2019, acusando a Rússia de violação, que Moscou disse não ter cometido. Especialistas em segurança dizem que os planos de implantação fazem parte de uma corrida armamentista que adiciona mais complexidade a um conjunto já complicado de ameaças, em um momento de tensões agudas devido à guerra na Ucrânia. Uma implantação de mísseis nucleares russos em Kaliningrado enviaria um sinal poderoso ao Ocidente devido à sua proximidade direta com os países da OTAN. Mas Andrei Blakhtsky, especialista em controle de armas do Instituto das Nações Unidas para a Pesquisa de Desarmamento, disse que os lançadores de mísseis russos em Kaliningrado provavelmente seriam visíveis a todo momento para a inteligência e vigilância da OTAN, de modo que essa implantação seria uma encenação. Em uma entrevista por telefone no início dessa semana, ele disse que a Rússia também poderia implantar mísseis em suas regiões de Moscou ou Leningrado, ou em Chukotka no extremo leste, de onde poderiam alcançar o Alasca ou até mesmo a Califórnia. Gente, nós temos aqui uma situação bastante tensa e complexa. A possibilidade de novas implantações de mísseis nucleares por parte da Rússia, em resposta aos planos dos Estados Unidos de estacionar armas de longo alcance na Alemanha, é algo que merece nossa atenção. Kaliningrado, que já é uma área sensível por estar entre Polônia e Lituânia, que são membros da OTAN, agora se torna um foco ainda maior de possíveis confrontos. A defesa dessa região russa é vista como sensivelmente estratégica por Moscou, e a resposta deles pode variar bastante. Estão percebendo como a situação está ficando a cada dia mais complexa e perigosa? O planejamento dos Estados Unidos de, a partir de 2026, posicionar mísseis como Tomahawks e novos mísseis hipersônicos na Alemanha pode até apresentar-se como um sinal de compromisso com a OTAN e com a defesa europeia. Mas será que essa movimentação não está apenas alimentando ainda mais as tensões? Putin já indicou que a Rússia poderia voltar a produzir e posicionar mísseis de curto e médio alcance. Esses sistemas são flexíveis, podendo ser equipados tanto com ogivas convencionais quanto nucleares, o que só aumenta a gravidade da situação. Bom, gente, a história de Kaliningrado é particularmente interessante e preocupante. É uma região que, por estar isolada do resto da Rússia, sempre atraiu atenção estratégica. E conforme Ryabkov disse, Moscou está totalmente determinada a defender essa área contra qualquer plano agressivo que possa surgir. Bom, por falar em escalada, vocês acham que essas tensões já são bastante? Pois vejam só, o Kremlin disse que consideraria uma ameaça qualquer plano da OTAN de estabelecer uma presença permanente de navios de guerra no Mar Negro. Isso vem no contexto do envolvimento da aliança no conflito da Ucrânia. Vocês lembram o que comentamos em um vídeo anterior sobre a retirada de navios russos daquele mar devido à pressão dos ataques ucranianos, né? Então, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez essa declaração durante uma teleconferência com repórteres. Ele foi questionado sobre a nova estratégia de segurança marítima do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky está preocupado em garantir que a marinha russa não domine o Mar Negro. Aí isso faz sentido, né? Afinal, controlar o Mar Negro significa ter uma posição estratégica importantíssima, tanto para a defesa quanto para os ataques. Peskov foi bem claro ao dizer que a concentração de navios da OTAN, especialmente nos estados costeiros membros da aliança, como Bulgária e Romênia, seria vista como uma ameaça adicional para a Rússia. Imaginem só, em um contexto onde a tensão já está elevada devido ao conflito na Ucrânia, adicionar navios de guerra estrangeiros à equação apenas aumenta o risco de confrontos. O presidente Zelensky está preocupado com o controle da marinha russa no Mar Negro, o que é compreensível do ponto de vista da segurança ucraniana também. Mas será que essa estratégia de segurança marítima não acaba por escalar ainda mais a situação? Peskov mencionou especificamente a Bulgária e a Romênia, países membros da OTAN, e a presença de seus navios como uma preocupação. Isso mostra que Moscou está monitorando de perto as movimentações nas águas próximas e se sente ameaçada por qualquer incremento de forças navais aliadas.
Passando agora para questões geopolíticas mais abrangentes, hoje, quinta-feira, a Rússia comentou sobre a afirmação de Trump de que ele poderia rapidamente acabar com a guerra na Ucrânia. Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, lembrou que Trump já fez promessas grandiosas antes. Vocês devem lembrar quando ele prometeu um avanço na paz no Oriente Médio. Pois é, isso não se concretizou durante sua presidência. Zakharova destacou que tanto Trump quanto o seu novo companheiro de chapa, J.D. Vance, têm feito declarações bem marcantes. Trump disse que resolveria o conflito em 24 horas, enquanto Vance mencionou que a China é um problema maior para os Estados Unidos do que o conflito Rússia e Ucrânia. Bem, Zakharova foi clara ao dizer que é preciso separar a retórica eleitoral das declarações de autoridades governamentais com poder para agir. Ela relembrou que, durante a presidência de Trump, houve muita conversa sobre o que eles chamavam de a negociação do século no Oriente Médio, mas que isso não resultou em nada concreto. Isso nos mostra como esses conflitos são complexos e não se resolvem com promessas simples. Agora, falando sobre a eleição dos Estados Unidos, o presidente russo Vladimir Putin já expressou algumas opiniões bem variadas. Em fevereiro, ele disse que Biden era uma opção melhor do ponto de vista de Moscou por ser um político old school, velha escola, ou seja, mais previsível. Já em junho, Putin afirmou que o resultado da eleição não faria muita diferença para a Rússia, mas destacou que o sistema judicial dos Estados Unidos estava sendo usado politicamente contra Trump. É interessante notar que, apesar das declarações de Trump sobre acabar com a guerra na Ucrânia, Putin admitiu que leva essas declarações a sério, mas não conhece os detalhes do que Trump está propondo. Gente, não podemos esquecer do presidente Biden. O Kremlin apontou os deslizes verbais de Biden, como quando ele apresentou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin em um evento da OTAN em Washington. Além disso, os comentários de Biden chamando Putin de maníaco assassino foram considerados desrespeitosos e inaceitáveis por Moscou. Isso tudo mostra que um apoio aberto da Rússia a Trump poderia se transformar em uma campanha em prol de Biden. Logo, gente, não podemos nos guiar por essas declarações oficiais explícitas. Temos que procurar sinais nas entrelinhas do discurso. É lá que estão as pistas e não na aparência. E tem mais. Para fechar, na coletiva semanal de Zakharova, ela também foi questionada sobre uma declaração recente de Zelensky. Ele disse que pretende ter um plano pronto em novembro para realizar uma segunda cúpula internacional de paz, dessa vez incluindo a Rússia. No entanto, Putin afirmou que a Rússia está disposta a encerrar a guerra, mas só se a Ucrânia abrir mão de 4 regiões que Moscou alega ter anexado. E é claro, a Ucrânia rejeitou essas condições imediatamente e considerou essas condições como um ultimato. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, quinta-feira, forças israelenses bombardearam os campos de refugiados históricos no centro da faixa de Gaza e também atacaram Gaza City no norte, que, segundo informações de autoridades de saúde e moradores locais, resultou na morte de pelo menos 21 pessoas. Em Rafah, no sul, os tanques israelenses avançaram ainda mais. Nos campos de Javaída, Burej e Nuseirat, bem como na superlotada cidade de Deir al-Balah, 16 pessoas perderam a vida em uma série de ataques aéreos. Deir al-Balah é o último grande centro urbano em Gaza que ainda não foi invadido pelas forças israelenses. Em Gaza City, os ataques aéreos mataram 5 palestinos em 2 bombardeios separados. O exército israelense declarou que, nesses ataques, conseguiu eliminar 2 comandantes sêniores do grupo Jihad Islâmica. Em Rafah, os moradores relataram que tanques israelenses avançaram para o lado oeste da cidade e tomaram posição em uma colina. As forças israelenses disseram ter localizado vários túneis e eliminado diversos combatentes. No hospital Al-Amal, administrada pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino em Canhunes, no sul de Gaza, autoridades de saúde palestinas exumaram pelo menos 12 corpos enterrados dentro da instalação, para enterrá-los em outro local. A filmagem mostrou trabalhadores médicos desenterrando os corpos e colocando-os em mortalhas brancas antes de transferi-los para um novo local de sepultamento, enquanto alguns familiares assistiam, muitos em lágrimas. De acordo com William Shorburg, chefe da subdelegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, em Gaza, a situação no hospital de campanha da Cruz Vermelha em Rafah está à beira do colapso. Veja só o que ele diz. Os eventos de vítimas em massa resultantes das hostilidades incessantes têm levado ao limite a capacidade de resposta de nosso hospital e de todas as instalações de saúde no sul de Gaza, para cuidar daqueles com ferimentos que ameaçam a vida. Mais de 1 milhão de pessoas buscaram refúgio em Rafah devido aos combates no norte, mas a maioria se dispersou novamente desde que Israel lançou uma ofensiva na cidade em maio para erradicar brigadas do grupo Hamas. Mesmo após 9 meses de guerra, combatentes do Hamas continuam a atacar as forças israelenses em solo, ocasionalmente lançando barragens de foguetes em Israel.
Na quinta-feira, a Jihad Islâmica afirmou ter disparado mísseis contra 2 comunidades no sul de Israel, enquanto a ala armada do Hamas declarou ter lançado bombas de morteiro contra forças israelenses no sudoeste de Rafah. Na terça-feira, Israel anunciou ter eliminado metade da liderança da ala militar do Hamas e matado ou capturado cerca de 14 mil combatentes desde o início da guerra. Israel também informou que 326 de seus soldados foram mortos em Gaza. Já o Hamas, por sua vez, não divulga números de baixas em suas fileiras e acusou Israel de exagerar para retratar uma vitória falsa. Enquanto isso, esforços diplomáticos por mediadores árabes para encerrar as hostilidades, apoiados pelos Estados Unidos, parecem estar em suspensão, embora todos os lados afirmem estar abertos a mais conversas, incluindo Israel e Hamas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.